Atividade citotóxica de células Natural Killer. Trabalho desenvolvido no Centro de Tecnologia e Terapia Celular do Hospital de Clínicas de Porto Alegre pela aluna Gabriele Lenhardt, sob orientação da professora doutora Lúcia Mariano da Rocha Sila. As células Natural Killer fazem parte do sistema imune inato e correspondem a cerca de 10% dos linfócitos circulantes no sangue. Caracterizam-se pela expressão de antígenos CD56 e CD16 e a ausência de CD3 na sua membrana. São muito importantes na imunovigilância contra células malignamente modificadas ou células infectadas com patógenos, como vírus, bactérias e parasitas intracelulares, devido à sua capacidade de liberar citocinas imunorregulatórias e também por possuírem atividade citotóxica que levam à morte celular. Essa atividade citotóxica é mediada por grânulos que armazenam e liberam proteínas líticas, como as perforinas e as granzinas. As células NK, de uma maneira geral, são ativadas pela ausência de MHC de classe 1 na membrana das células-alvo, decorrente de infecção viral ou transformação maligna. A medida da citotoxicidade das células NK é de grande importância para a clínica, visto que sua diminuição pode estar associada a uma maior susceptibilidade a doenças ou a situações catastróficas, como a síndrome hematofagocítica. Por outro lado, o controle de qualidade da atividade de células NK produzidas em laboratório é essencial para a liberação do produto celular, assim como o monitoramento da atividade NK após a terapia celular. Embora tenham se desenvolvido diferentes técnicas para medir a atividade NK, como a imunofenotipagem, por exemplo, o ensaio com cromo ainda continua sendo o padrão ouro aceito mundialmente. Esse trabalho tem como objetivo realizar ensaios NK para o estudo dessas células em pacientes submetidos à terapia celular e também como controle de qualidade para células expandidas no Centro de Tecnologia e Terapia Celular. Para a realização do ensaio NK, são necessários dois tipos celulares: as células-alvo, que são células da linhagem Cas562 marcadas com cromo e em incubação de 1 hora, e as células efetoras, que são as células NKs. Essas podem ser obtidas a partir de sangue periféricos, após processo de separação por gradiente de concentração utilizando FICOL. Esse método separa as células mononucleares, que incluem as NKs. Esse método se faz em pacientes que receberam infusão de células mesenquimais para avaliação da atividade citotóxica antes e depois de cada infusão. Já nas culturas puras de NKs, a avaliação da citotoxicidade é utilizada como controle de qualidade e também para avaliar a influência do cultivo na funcionalidade das células. Após a obtenção das células, se dá a etapa do plaqueamento. Em uma placa de 96 poços, as células são plaqueadas em triplicata e em diferentes diluições: 50 NKs para uma célula Cas562, 25 para 1, 12,5 para 1 e 6,25 para 1. Em 6 poços também são plaqueadas somente células Cas562 com meio, onde se tem a liberação espontânea, e células Cas562 com triton, que é um detergente, e assim se obtém a liberação máxima. Após plaqueadas, as células são incubadas a 37 graus e 5% de CO2 durante 4 horas. Após o término da incubação, as células são agitadas durante 10 minutos e é feita a leitura da radiação liberada em um contador gama. O cálculo da percentagem de lyse se dá pela seguinte fórmula. Um resultado bastante interessante foi obtido ao comparar-se a percentagem de lyse das células Natural Killer em pacientes que receberam célula-tronco mesenquimal. 28 dias após a primeira infusão, a percentagem de lyse dessas células se demonstrou muito mais elevada quando comparada ao início do tratamento. Isso sugere uma relação entre as células-tronco mesenquimais e as células Natural Killer, o que tem sido estudado pelo nosso grupo de pesquisa. Com relação ao controle de qualidade, para as células serem liberadas para a terapia celular, elas devem se mostrar ativas, ou seja, elas devem ter uma percentagem de lyse positiva. Por isso, se realiza o ensaio NK. Conforme pode se observar no gráfico, as células cultivadas em laboratório possuem uma boa atividade citotóxica. Com base nos resultados demonstrados, o ensaio NK, baseado na liberação de cromo, se revelou execuível e reproduzível, revelando as diferenças da atividade citotóxica das células Natural Killer entre diferentes doadores de sangue total ou de células ativadas in vitro. O padrão de ativação das células NK após a infusão de células-tronco mesenquimais revela o comportamento destas células com repercussões na resposta clínica às infusões.